Olá pessoal, aqui é o Bruno do Casarão dos Livros. Eu já vim trazer uma resenha, uma indicação de leitura para vocês de um livro que eu terminei de ler recentemente, Todos contra Todos, O ódio nosso de cada dia, do historiador e professor Leandro Carnal. Eu particularmente gosto muito dos livros do Carnal, eu tenho outros além desse. Eu acredito que o Leandro Carnal é de uma sabedoria que deve ser consumida ou por livros, ou por vídeos publicados, ou por palestras, enfim. O livro foi publicado em 2017 pela editora Leia, e ele começa falando um pouco do ódio que as pessoas sentem, mas um ódio oculto, que na maioria das vezes a gente nem sabe que está sentindo esse ódio. Por exemplo, quando eu falo que pessoa X é vagabunda porque nasceu em terra Y, indiretamente eu estou me elogiando, pois eu não nasci nessa terra, logo eu não sou vagabundo. Quando nós achamos que o mundo deve concordar conosco e quando ele não concorda, está errado. Ou seja, a democracia é boa quando consagro o meu candidato e a minha visão de mundo, ou a minha visão sobre o mundo, mas a democracia é ruim ou deformada ou manipulada quando é o contrário. E aí o livro começa, ele fala um pouco sobre o passado do Brasil. Nós falamos que o Brasil não tem terremotos, que o Brasil não tem vulcões, que o Brasil não tem guerras, que somos pacíficos, que não somos violentos. Porém, se a gente for estudar um pouco a história do nosso país, a gente vai perceber que não é bem assim. Basta a gente lembrar do movimento pernambucano, da Guerra dos Cabanos, da Revolução de Farroupilha, entre outras. Em qualquer outro país, chamaríamos isso de guerra civil. Aqui não. Aqui a gente não usa essa expressão. A gente prefere falar que as pessoas lutaram pelos seus direitos. Não, mas as pessoas lutaram por vidas melhores. E na verdade não é bem assim. Basta a gente estudar um pouquinho a história, a gente vai ver que não é bem assim. E aí o livro ele fala um pouco dessa violência que não nos choca, e traz dados interessantes sobre o número de mortes no trânsito brasileiro. O trânsito no Brasil é considerado um dos trânsitos mais violentos do planeta. Para vocês terem ideia, segundo os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, o trânsito no Brasil mata em torno de 40 mil pessoas por ano. A Guerra do Vietnã, em torno de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos. Ou seja, a gente tem quase um Vietnã por ano nas estradas do Brasil. Só que a gente não aceita essa violência. Essa violência só está no outro, não tá em nós. E o livro ainda, usando o trânsito como exemplo, mas agora de uma maneira um pouco mais machista, é comum a gente ouvir no trânsito que as mulheres dirigem mal. Mas essa afirmação não tem um apoio matemático. As mulheres matam muito menos e a diferença é gigantesca. As mulheres matam muito menos que os homens como motorista. Não é à toa que o seguro de carro para mulheres é mais barato. As mulheres têm menos perda total, as mulheres têm menos envolvimento em assassinato do que os homens como motorista. Mas a matemática ela não é a favor, a matemática é a favor dos homens, como motorista. Se a gente fosse usar a matemática aqui para definir isso, o certo era a gente falar, tinha que ser homem, vai para casa, seu Zé. Mas não, a gente usa o preconceito para que a gente se sinta melhor em relação ao outro. E o livro ele vai passando em vários aspectos interessantes sobre o ódio das pessoas, sobre a maneira de pensar das pessoas, mas acho que o ponto crucial do livro, e na minha opinião foi um tapa na cara dos brasileiros, inclusive no meu, quando ele começa a falar sobre a corrupção no Brasil. Nós falamos que os políticos são corruptos, e nós não somos corruptos, são os políticos que são corruptos. É claro que um político que rouba milhões, o dano à nação, o dano que ele vai causar à nação é muito maior do que uma pessoa que ultrapassa vários carros pelo acostamento. Mas em ambos os casos é corrupção. Os dois estão sendo corruptos. O político que desvia verba da merenda escolar é tão corrupto como aquela pessoa que sai mais cedo da faculdade e pede para um colega colocar o nome dele lá na lista de presença.
Em todos os casos é corrupção. Repito, pessoal, claro, são proporções totalmente diferentes, são danos totalmente diferentes. Mas a questão aqui é que em todos os casos é corrupção. E aí o Karnal ele continua ainda falando da corrupção, mas de uma maneira bem interessante, quando ele fala que a gente precisa parar de pensar que vai chegar alguém lá no topo da pirâmide e vai resolver todos os problemas do país, porque isso não vai acontecer. Se a gente quer um país melhor, essa mudança tem que começar na base, essa mudança tem que começar na educação, tem que começar na família, né? Tem que começar em todos os campos para que a gente tenha uma sociedade mais ética. E aí eu deixo até uma pergunta para vocês, para ficar como reflexão. Se durante 4 ou 8 anos nós tivéssemos políticos honestos, será que nós teríamos uma sociedade melhor? Será que nós teríamos uma sociedade mais ética? Eu acho que vale a pena repensar sobre isso, né, para a gente ter uma visão diferente sobre corrupção, né? Bom, pessoal, essa foi a resenha de hoje, tá? Um livro de fácil leitura, um livro bem fininho. Para quem viu o meu vídeo anterior, que eu dei dicas de como iniciar o hábito da leitura por tamanhos de livros e tal, esse é um livro que eu indico para quem ainda não tem o hábito da leitura, para iniciar uma leitura. É um livro aqui de 143 páginas, é bem fininho. Se caso você tenha interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Quando vocês compram o livro através desse link que eu deixo, eu recebo uma pequena comissão, tá? Uma comissão que acaba ajudando o canal a crescer, para que eu possa criar mais conteúdos e poder ajudar as pessoas a criar esse hábito de leitura, tá? Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que você achou, se gostou ou não. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e deixa aí o sininho ativado para você receber as notificações de quando eu estiver publicando um vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.